Olá você, tudo bem? Já estava eu sumido aqui, né? Toda vez que eu tento manter uma constância de vídeo, acontece alguma coisa que me impede. Dessa vez era um aplicativo que não estava querendo editar de jeito nenhum, né? Mas eu já estou contratando um plano anual aí do aplicativo pago, aí vai dar certo, em nome de Jesus. E o tema do vídeo de hoje, logo depois desse tempo aí, desse período aí, sem postar vídeo nenhum, o tema do vídeo de hoje é sobre o dom de profecia. E a pergunta que é o título da mensagem de hoje é: o dom de profecia ainda existe? E eu quero convidar você, antes de mais nada, a curtir, comentar, compartilhar. Comente aqui o seu comentário, se você concorda, se você discorda, pode apresentar o seu argumento sem problema nenhum, ainda que seja a favor ou contra, né, desde que seja de maneira respeitosa, é claro. Então não deixe de comentar e nem de compartilhar para as pessoas. E o tema, a base, né, que eu quero ler com você, se encontra no livro na carta de Paulo a Romanos 12:6 diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Romanos, capítulo 12, versículo 6. Mas antes de nós continuarmos, eu quero poder ler alguns versículos aqui de Romanos, juntamente com você. Se você tiver aí na posse da sua Bíblia, medite junto comigo. Apenas alguns versículos. Romanos, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 6, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, né? De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Essa meditação é para os irmãos, né? Porque é um tema bastante importante na igreja, não só foi na igreja primitiva, como também é na igreja atual, porque nós não somos outra igreja, nós continuamos sendo a mesma igreja. Esta igreja de hoje é a continuação daquela igreja que começou lá atrás com a morte de Jesus, né, iniciada ali através dos apóstolos, né? Então nós precisamos entender que a Bíblia ela relata 9 dons espirituais ali, né? 1 Coríntios capítulo 12, né? E esses dons espirituais, eles são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. Esses são os 9 dons do Espírito Santo. Os dons espirituais são habilidades dadas por Deus a nós, igreja, para o serviço da sua obra. Mas vale lembrar que esses dons é para serviço, é para servir, não é para ser servido. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12 sobre os 9 dons espirituais. E ele fala isso de modo bem claro e expressivo. E diferente do fruto do Espírito, que também são 9, nós devemos ter todos, pois eles não se dividem, os dons espirituais não necessariamente teremos todos. E também nem o que queremos, pois o versículo 11 de 1 Coríntios 12 diz que o Espírito ele dá a cada um conforme ele quer. Vou citar aqui 3 exemplos de dons espirituais, para que possamos ter uma amplitude sobre o assunto. Não vou citar os 9 porque são muitos e a explicação vai ficar mais extensa e o vídeo vai ficar muito longo. Então vou citar apenas 3. Primeiro, palavra de conhecimento.
O que é palavra de conhecimento? É quando você tem uma revelação ou alguma coisa que já aconteceu ou está acontecendo. Geralmente algo que você precisa refletir sobre. Você precisa refletir sobre o significado que foi revelado a você, através de sonhos, visões, etc. Isso se encaixa dentro da palavra de conhecimento. Um bom exemplo sobre isso está lá em Atos dos Apóstolos, nos capítulo 10 e nos capítulo 11, né? Quando Pedro recebe uma visão diretamente vinda de Deus, o próprio Deus fala com Pedro. Quando Deus revela a Pedro, através de uma visão, que a salvação não era só para os judeus, como ele acreditava que fosse, mas também para os gentios. Então ali no capítulo 10, no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, nós podemos ver um claro exemplo sobre a palavra de conhecimento, que é um dos dons espirituais. 2. Palavra de sabedoria. Esse dom é bem parecido com a palavra de conhecimento, porém ele tem muito mais a ver com o futuro. Ela é a revelação de algo seguido por um conselho. Muitas pessoas o confundem com o dom de profecia, pois eram os profetas do Antigo Testamento que exerciam esse dom. Não é à toa que os profetas Samuel e Natã eram os conselheiros dos reis. Não só eles, mas também como outros. Mas é bem diferente profecia de palavra de sabedoria. São duas coisas completamente diferentes, mas que podem sim andar juntas. Ora, o terceiro exemplo é exatamente o tema do vídeo de hoje, que é o profecia. Uma fala por meio de uma inspiração de Deus. Resumindo em poucas palavras, é isso. Esse dom serve para 3 propósitos específicos: edificação, encorajamento e consolação. Jamais, eu digo, jamais para massagear ego. E é nesse dom que eu quero focar, pois é sobre ele o assunto aqui. Embora haja muito exagero, muito extremismo, principalmente um uso errôneo, esse dom é legítimo e faz parte da palavra. Eu quero meditar com você agora no capítulo 14 de 2 Coríntios. Alguns versículos. 1 Coríntios capítulo 14 diz assim: segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para a edificação, exortação e consolação. O que fala em língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que todos vós faleis em língua estranha, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, para a edificação da igreja. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendizeres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto, o Amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças ao meu Deus, porque falo em línguas, por falar em línguas mais do que vós. Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. De sorte que a língua
As línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem língua estranha e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Que farei, pois, irmãos, quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-o para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou 3, quando muito 3. E por sua vez haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, um depois do outro, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-o tudo decentemente e com ordem. Então aqui nós lemos o capítulo 14 de 1 Coríntios, né? Eu destaquei alguns versículos, pulei alguns para dar uma enxutada, para ser um pouco mais objetivo. Então aqui é basicamente que ele está descrevendo uma assembleia, né? Então na assembleia acontece muito essas coisas aqui. Só que ele destaca muito sobre os exageros, sobre o uso errado, sobre muitas pessoas levantarem ao mesmo tempo para profetizar, sobre uma pessoa sair falando em línguas, orar em línguas e não ter ninguém ali para interpretar, sobre a falta de ordem, a falta de decência. Infelizmente, isso acontece muito no nosso meio. Mas antes de mais nada, vale frisar aqui, vale reforçar que a Bíblia nos orienta a buscar pelos dons espirituais. Como foi dito, o próprio Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 14, no primeiro versículo, na parte A. Ele finaliza o capítulo dizendo com ordem e decência, versículo 40 de 1 Coríntios 14. O que acontece é que muitos se esquecem deste versículo 40 de 1 Coríntios 14. Fazem as coisas sem zelo, sem ordem, sem decência, o que acaba acarretando em consequências desastrosas sobre o uso dos dons, pois o extremismo acaba gerando uma má fama, e quem não faz parte desse extremismo, consequentemente, acaba também sofrendo as mesmas consequências. Um exemplo nada a ver com isso, mas tudo a ver com isso, está lá em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 1 até o versículo 8, em que Elias ele se sente muito sozinho. Então ele questiona a Deus e diz que ele era o único que ainda tinha sobrado, que não havia se prostrado às diretrizes do inferno, às diretrizes do mundo. Então Deus fala para Elias que iguais a ele ainda existiam ali 7.000, né, que não se prostraram perante Baal, perante Azera, perante Jezabel, perante Acabe. 1 Reis 19, 18. Mas o que fez Elias chegar a essa equivocada conclusão é exatamente o fato de que 7.000 eram nada, eram muito pouco perto de milhões que haviam se corrompido. Então era muito difícil você encontrar um homem fiel no meio de tanta corrupção. Então, por Elias não ver pessoas dessa forma, ele acabava acreditando que não existiam e existem mais pessoas vivendo erroneamente, usando o nome de Deus, do que pessoas fiéis e tementes a Deus de verdade. O que não significa que não existam pessoas fiéis e tementes a Deus. Mas devemos ter em mente que a maioria não elimina a minoria, e a voz do povo não é a voz de Deus. Profecia existe, é um dom de Deus e faz parte da palavra. Para exemplificar aqui a minha fala, quero dar um exemplo. Uma parede faz parte de uma casa. Porém, uma casa ela não é feita só de uma parede. Da mesma forma,
profecia faz parte da palavra, mas a palavra não é só profecia. Nestes 11 anos que eu tenho como pregador da palavra, 13 de conversão, pude ver de tudo um pouco. Sou assembleiano de nascença e nunca congreguei numa igreja que não fosse assembleia. Já passei por 3 ministérios e todos eles assembleia. Ou seja, sou pentecostal até o tutano, como dizem. Como 11 anos não são 11 dias, eu adquiri um pouco de experiência. E nesses anos eu já vi muito preconceito contra os pentecostais, de pessoas que não eram pentecostais. Mas eu também já vi muito preconceito dos pentecostais contra os próprios pentecostais. Por exemplo, muitos pentecostais atribuem o ser pentecostal a uma pessoa que grita, pula e prega gritando. E se você não faz essas coisas, você não é pentecostal. Simples assim. Mesmo que você congregue numa assembleia ou em qualquer outra denominação, né, pentecostal, se você não pula, não prega, não pula, não dança e não prega gritando, você não é considerado pentecostal. Esse é o preconceito dos pentecostais. Não de todos, mas de uma parcela. Mas não há qualquer base bíblica para isso. Profecias, falar em línguas, dons de maravilhas, cura, isso tudo tem base bíblica, mas para dizer que para a pessoa ser pentecostal ela tem que pular, tem que dançar, tem que falar, tem que pregar gritando, isso não tem base bíblica. O verdadeiro Pentecostes é aquele que aconteceu lá em Atos 2, não só pelo que aconteceu naquele momento, mas pelo que aconteceu depois daquele momento. Ou que o Pentecoste não é só o momento. Então vamos falar de Pedro. Em Atos 2, Pedro participou do Pentecoste, né? Certo? Beleza? A partir do versículo 41 de Atos 2, Pedro ele começa a pregar. Quase 3.000 almas se convertem naquele momento, na sua primeira pregação após o Pentecoste. No capítulo 3 de Atos, no versículo 7, ele está chegando na igreja e de repente tem um cara ali, coxo, na porta da igreja, e de repente ele vai lá, coloca as mãos naquele cara, levanta aquele homem, e aquele homem é curado. No capítulo 4, nós vemos ali no versículo 4 outra pregação de Pedro, na qual aumentaram o número de convertidos. Antes foram quase 3.000, desta vez foram quase 5.000. Aí chegamos no capítulo 10, no capítulo 11 de Atos, na qual Pedro ele prega, e através da pregação de Pedro em uma casa de uma pessoa que não era judeu e sim era um gentil, era um romano. De repente, na pregação dele, ele ganha toda, não só aquela casa para Jesus, como toda aquela família recebe o batismo no Espírito Santo. Então você vê que o Pentecoste deixa rastro por onde ele vai. A partir daquele momento de Atos 2, por onde Pedro passava, ele deixava o rastro do Pentecoste, porque o Pentecoste não é feito só de momento. O Pentecoste ele tem que haver transformação na pessoa. Vemos ali na vida de Pedro que o mover não ficou só lá em Atos 2 no dia de Pentecoste, mas vemos uma transformação gradativa, crescente na vida dele. Já o preconceito por parte dos não pentecostais não são todos, eu não gosto de generalizar, não é bom generalizar. Existe uma parcela, o preconceito dos não pentecostais é parte do extremismo e do exagero que há no meio pentecostal. E acaba que muitos colocam todos dentro do mesmo saco, acreditando que todos são iguais. Existe uma parcela de pentecostais que são extremistas, tão exagerados e muitas vezes são heréticos, mas isso não representa a sua totalidade de pentecostais. Existe uma parcela, sim, que é fiel a Deus, que segue os princípios e os parâmetros bíblicos, mas acabam eles sendo descredibilizados exatamente por causa que outros não seguem aquele mesmo padrão. É aquela mesma história, sabe? Você vê uma pessoa que fala assim, eu não vendo para crente porque uma vez um crente comprou de mim e não pagou. Aí você se pergunta, o que eu tenho a ver com isso? Eu sou crente, mas eu sempre pago as minhas contas. Mas você acabou recebendo a culpa por causa de uma pessoa que você nem conhece, que fez alguma coisa errada, mas aí porque vocês servem ao mesmo Deus, você acabou sendo responsabilizado por isso, você acabou sendo manchado, né? Porque o crente, ele perde a sua identidade própria. Se um crente faz uma coisa errada, todos os crentes recebem a culpa. Então é basicamente isso. Se uma pessoa ou um grupo de pessoas pentecostais vivem no extremismo, no exagero, acaba que aqueles que não são daquela forma acabam recebendo a mesma culpa.
O que Paulo diz em todo o capítulo 14 de 1 Coríntios é basicamente uma assembleia, né? Então, uma Assembleia de Deus sempre ele descreveu ali uma Assembleia de Deus. Porém, ele também fala exatamente sobre isso. Ele corrige sobre os extremismos, sobre os exageros, né? Porque eu vivo nesse meio e já fui em muitos lugares onde várias pessoas levantam para profetizar ao mesmo tempo. Aí vira bagunça. Onde várias pessoas começam a falar em línguas ao mesmo e começam a orar em línguas por uma pessoa, sendo que aquela pessoa não está nem sabendo o que ele está falando. E Paulo diz que está errado. Se eu estou orando em línguas, aquela pessoa que está me ouvindo, na qual eu estou intercedendo, ela precisa entender o que eu estou falando. E se ela não entende o que eu estou falando, então eu tenho que parar de orar em línguas e começar a orar em oração normal. Mas muitas vezes as pessoas elas usam isso não para exaltar a Deus, não para edificar a igreja, mas para se autoexaltar. E uma outra parte também que existe de falha no pentecostal, no meio pentecostal, é que as pessoas começam a medir as pessoas por dons, né? Quem é mais importante que quem é mais elevado que quem é melhor que quem, exatamente por causa dos dons. Mas no fim das contas somos todos iguais, porque a Bíblia nos fala que todos os dons vão ficar aqui na terra. O único dom que vai prevalecer é o amor. Tanto é que no capítulo 12... Paulo fala sobre os dons espirituais. E ele tira o capítulo 13 inteiro para falar sobre amor. Depois, no capítulo 14, ele continua falando sobre dons espirituais, porque ele queria destacar que nenhum desses dons tem importância nenhuma. Inclusive, no capítulo 13, ele falava que não adianta profetizar se você não tem amor. Então, não adianta você usar os seus dons espirituais que Deus te deu, que o Espírito Santo te concedeu, se você não tiver amor no teu coração. Então, os dons que Deus te deu, na verdade, não são teus, são emprestados. E um dia Ele vai requerer das tuas mãos. E isso não vai te fazer melhor ou pior do que ninguém. Nós temos que colocar na nossa cabeça que os dons espirituais são para o serviço da obra do Senhor e não para eu me servir da obra do Senhor. E no capítulo 14, versículo 40, Paulo encerra, né, depois de mostrar os dons, depois de mostrar para que servem os dons, depois de exortar sobre os exageros e os extremismos, Paulo encerra no versículo 40 do capítulo 14 de 1 Coríntios, ele diz que devemos fazer tudo com ordem e com decência. Então, o dom de profecia ainda existe nos dias atuais. Ainda que muitos o usem de modo errôneo, de modo exagerado, ainda existe uma parcela de homens e mulheres de Deus verdadeiramente comprometidos com a sua palavra. E esses não podem e não devem ser desacreditados. A você, pregador, eu quero dirigir esta parte apenas a você, pregador. Pregue apenas aquilo que Deus te mandar. Não ceda à pressão de ter que entregar profecia todas as vezes que você for pregar, só porque é isso que o povo quer ouvir. Não ceda. Porque quem vai pagar o preço sobre isso é você. Profecia faz parte da palavra, mas a palavra não é só profecia. Se Deus te mandar entregar, entregue. Se não, fique calado, senão não fale. Então foque apenas naquilo que Deus quer de você e não naquilo que você quer de Deus. Porque Ele é o Senhor e você é o servo. Você está aí nessa posição para servir. E tudo aquilo que você falar em nome dEle, você vai ter que prestar contas. Pregue a salvação, pregue o arrependimento, pregue a cruz. E se Deus te revelar algo, entregue para a edificação da igreja. Caso contrário, não. Se Deus não te revelar, não fale aquilo que Deus não falou. E isso vale também para você, irmão, que fica aí na nave da igreja. Se Deus te revelar algo, fale para a edificação da igreja. Caso contrário, não fale, fique calado, porque você vai prestar contas do que você fala em nome de Deus e Deus não falou. E não deixe de vigiar e orar, como está escrito em Mateus capítulo 26, versículo 41. Porque a oração vai te deixar mais perto de Deus, vai te deixar mais íntimo de Deus, mais íntimo e mais sensível à voz de Deus. E a vigilância vai te impedir de fazer coisas que Deus não quer que você faça e de falar coisas que Deus não quer que você fale. Só para encerrar, pregue o que Deus quer e não o que você quer. Por quê? O dia que você decidir pregar o que você quer, você já deixou de ser um pregador e virou
um animador de púlpito. Espero que esta palavra tenha abençoado a tua vida. Espero que possamos buscar, conhecer e prosseguir e conhecer ao Senhor. E que possamos sempre estar abertos a aprender mais do Senhor. Que Deus abençoe.